E na pandemia, velho, como é que fez pra se virar? Pandemia foi meu perrengue, mano. Eu vi muita gente, muito músico. Na pandemia foi. Pandemia foi um momento que, tipo, por diversas vezes a gente, nossa, parava e pensava, vixe, mano, preciso fazer uma coisa na minha vida porque isso aqui não vai dar mais certo, não. É, eu fui mandado embora na pandemia, tá ligado? Certo, Mas eu não tava bem de vida, mas não foi o meu pior momento quando eu fui mandado embora. certo. Mas teve um momento que, tipo, eu já tava casado, a gente já morava num apartamento legal, assim, e, tipo, quando veio a pandemia, eu já não tava fazendo show já há um tempo, já. Antes da pandemia eu já não tava fazendo um show. Uhum. Porque a música não tava, fazia tempo que eu não tava conseguindo estourar um trampo, querendo ou não também, a produtora não fazia muito esforço pra vender, pra encaixar junto com outros artistas em show e tal, então não tava fazendo show. E... Mas eu tinha um dinheirinho guardado, né? De outras coisas que eu fazia, eu já tive loja, umas coisas assim, tinha um dinheirinho guardado. E aí veio uma época da pandemia que tudo travou. Eu perdi minha loja, por várias coisas foram acontecendo, o dinheiro foi acabando que tinha de reserva ali. E aí minha mulher não conseguia mais trabalhar também, porque ela trabalha com salão de beleza, Uhum. também não tava tendo mais evento, não tava trabalhando. E a gente teve que entregar a casa que a gente morava. Certo. Já foi mó perrengue. E aí a gente meio que não tinha condição de alugar um novo lugar, porque a casa que a gente morava ainda a gente saiu. O dono da casa não teve nem a compaixão ali de ver o momento que tava passando todo mundo, tipo, não, tipo, foda-se, paga a multa e não quero saber, era uma multa cara. Uhum. Entrei em várias dívidas, assim, tipo, fazia vários empréstimos em banco, já tava, vixe, já comecei a me fuder. E aí, a gente não tinha condição de ir pra um outro lugar, porque a gente não ia conseguir alugar, não tinha dinheiro, não tava entrando dinheiro, tava só devendo pra banco. E eu não podia voltar pra casa da minha mãe. Se eu voltasse pra casa da minha mãe e ela voltasse pra casa da mãe dela, a gente ia meio que se separar, assim, Sim, né? sim. Não ia ser a mesma coisa, né? Que a gente já tava casado, já morando junto ali, acho que uns 2 anos, quase um ano e pouco, né? E eu não podia voltar pra casa da minha mãe porque, por mais que estivesse na pandemia, eu tava lutando pelo meu sonho. Então eu ia Sim. viver em estúdio, se tipo, se pintasse show, alguma coisa, eu ia fazer, não ia ter jeito. Não vou ser o politicamente correto, falar, eu ia fazer porque eu sei onde que o Lógico. meu carro tava apertando. E minha mãe e minha avó, não tinha como naquela época, né, mano? 2 senhoras de idade. Não fui. Aí a gente foi morar, voltamos pra casa da mãe dela. Aí os pais dela falaram, não, pode vir pra casa, você é louco. A casa é de vocês, pode vir. Mas, tipo, a gente morava. Todas as nossas coisas foram pra um quarto, né? Uhum. Algumas coisas deixei na casa de um pessoal, as outras foram pra dentro de um quarto e, tipo assim, não tem a nossa privacidade. A gente morava eu, ela, a irmã dela, o pai e a mãe. Uhum. Nunca faltou nada, a mãe dela, o pai dela nunca deixou faltar nada. Tipo assim, tirando a dificuldade de ter que voltar, ter que dar uns passos pra trás, foi tipo, muito bom. Porque a gente, na época da pandemia ali, não podia sair, então a gente, pô, ficava fazendo churrasco entre a gente, ficava assistindo live, bebendo e comendo várias coisas, assim. Então a gente se divertia. Mas aquela parada de dar os passos pra trás, ter que largar, entregar tudo que eu conquistei. É foda, né? Pô, a casa que eu morava, que era um apartamento super bom, que a gente amava, recebia nossos amigos e tudo, tivemos que entregar. Pra ir morar praticamente dentro de um quarto, foi complicado. E aí eu comecei até, tipo, não sei se eu tive um início de depressão. Foi uma época que eu deixei a minha barba crescer, assim. Putinho mó barbão, assim. Eu olho hoje. Na época eu acho que eu achava legal, mas eu olho hoje e falo, nossa, mano, vontade de apagar todas essas fotos e nunca mais nem lembrar desse momento. Feio pra caramba, nossa, nada a ver aquela. Tipo, eu era bem mais magro, acho que eu era ali uns 7 quilos mais magro do que hoje. Barbudo, assim, eu parecia um doente mesmo. E aí, depois de um tempo, eu comecei a parar e pensar, falei, nossa, mano, eu acho que eu, naquela época, pô, eu cheguei a ter uma depressãozinha, alguma coisa assim, porque tinha dia que eu acordava e ficava o dia inteiro no quarto tipo, chorando, assim, tá? Aí o pessoal falava, meu, vamos aí, vamos ficar na sala ali, vamos assistir alguma coisa, sei lá, vamos dar risada e tal. E eu falava, não, porque hoje eu não tô afim de fazer nada, não tô afim de conversar com ninguém. Mas porque as músicas não estavam andando, não tinha show, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha perspectiva de nada. E foi bem complicado, mano. Até que, tipo, aí com o tempo a gente foi meio que aprendendo, né, a gente tinha muita fé também que ali era um momento, que tinha que acreditar que ia passar. E as coisas foram acontecendo mesmo, Uhum. foi passando, sabe? Foi uma maré mesmo, assim, que passou, e aí as coisas foram mudando. E aí, tipo, teve um momento da minha vida que foi uma mudança muito forte, assim, que foi quando eu voltei a trabalhar. Uhum.
que a minha irmã trabalhava num aplicativo de e-commerce, assim, e precisava fazer uns trampos freela. Eu sempre fui muito bom de computador, né? Vivo no computador, vivo no celular. Fui trampando pra ela, assim, fazendo freelance. Uhum. E aí eu fui contratado pela empresa. Tipo, até pouco tempo atrás eu tava trabalhando de novo, CLT, tá ligado? Só que de Legal. casa, né? Aham. Tava trabalhando até pouco tempo. E aí começou a mudar minha vida de novo, que aí eu comecei a ganhar receber um salário, ela começou a voltar a trabalhar. E as coisas foram mudando, né? A gente saiu, conseguimos alugar um apartamento de novo e começamos a recomeçar. Só que aí, nesse recomeço, que eu fui pra esse apartamento, que as coisas estavam começando a ficar melhor, eu fui mandado embora da GR6. Aí Caramba. foi mais uma parada, pum. Só que aí eu falei, não, não vou deixar isso me abalar.